Oi, tudo bem com você? Eu tô muito feliz de estar aqui de novo, mesmo que rapidinho, pra gente fechar essa segunda temporada do Colo de Longe juntas. Mas calma, se você tá aqui aleatoriamente, nunca ouviu nenhum episódio do Colo de Longe, volta lá na primeira temporada, na segunda temporada, tem muito conteúdo legal que vai fazer muito mais sentido do que só esse episódio bônus. Mas antes de tudo, eu queria agradecer de verdade. Essa segunda temporada foi muito especial, muito intensa, tão cheia de histórias que atravessaram não só vocês, mas eu também. Cada mensagem, cada áudio que eu recebia, cada mãe que dizia, eu me senti menos sozinha, ou parece que você contou a minha história. Isso tudo me fez entender que esse podcast virou muito mais do que eu imaginava quando eu comecei. Queria também agradecer às mulheres maravilhosas que acreditaram em mim e no projeto e toparam tirar um tempinho para compartilhar as suas histórias comigo. Obrigada pela troca de energia. Nessa temporada, eu tive mães ouvindo do Brasil inteiro, claro, mas também de tantos cantos do mundo. Canadá, Austrália, Portugal, Japão, França e até países que eu nem sabia que tinha ouvinte. Isso tudo me emociona, porque no final das contas, a gente tá cada uma no seu fuso, na sua rotina caótica, nos seus perrengues, mas sem algo que une absolutamente todas nós. A maternidade vivida longe e eterna reconstrução da rede de apoio. Ah, a famosa rede de apoio, né? Aquela que todo mundo fala, que todo mundo sente falta, que todo mundo tenta recriar do jeito que dá. E aí, enquanto eu revisava alguns episódios, eu fiquei pensando muito nisso. Que antes da gente ser mãe, a gente é filha. E que quando a gente muda de país, não só a nossa vida muda. A vida das nossas mães vira outra também. A maternidade delas se transforma. Elas também vivem uma distância que ninguém prepara. E isso pouco aparece, a gente fala pouco disso. A gente fala muito da mãe que mora fora, mas a gente quase nunca fala da mãe que mora fora. Então, eu quis fazer esse episódio como um presente. Um presente pra mim, pra vocês e pra ela. Porque hoje eu vou conversar com a minha mãe, a Laura, que ficou em São Paulo com meu pai, quando eu decidi sair tão nova de casa pra me aventurar nesse mundo. E que também agora vivi isso duplamente com meu irmão que está morando na Austrália. O ninho ficou vazio de verdade. A gente vai falar sobre como foi pra ela me ver indo embora. Sobre o que ela sentiu, o que ela silenciou, o que doeu, o que deu orgulho e como é ser mãe e avó de longe. Quem sabe você não vê a sua mãe num pedacinho da minha. É uma conversa curta, gostosa, sem roteiro rígido, mas cheio de verdade. Então vamos lá, espero que vocês sintam esse episódio como um colo, o colo de onde eu vim. Oi, meu nome é Laura, sou a mãe da Giovana, a mãe da mãe das mães que foram para fora do país. Então, vou falar um pouquinho do meu lado, né, do lado das mães, como elas se portam, como elas sofrem, tudo. Então, quero passar um pouquinho desse lado das mães. E mãe, então me conta se você lembra quando eu falei pela primeira vez que eu queria morar fora. Eu também, pra ser sincera, não lembro muito se teve uma assim, todo mundo senta no sofá que eu tenho um anúncio a fazer. Eu não lembro de ter tido esse momento, mas quando que você percebeu que isso ia acontecer e o que passou na sua cabeça naquele momento? Na verdade, quando você foi estudar fora, quando você resolveu realmente estudar fora, eu me lembro muito bem, assim, você não chegou, a gente sentou e conversou sobre isso, mas eu me lembro que quando você voltou, a primeira coisa que você já voltou decidida. Olha, mãe, falou, mãe, pai, eu não quero mais morar no Brasil, eu quero tentar minha vida no exterior, tal. Então, você já voltou dessa viagem, a gente percebeu que você já estava decidida a isso. Como você tinha que ainda finalizar a faculdade e tudo, a gente só conversou com você sobre isso. Finaliza essa faculdade e aí vê realmente se é isso que você quer, né? E você já voltou assim super decidida mesmo, né? Então foi aí que a gente percebeu que era definitivo, que não tinha mais volta. Você não tinha dúvidas, sabe? Assim, será que eu quero? Será que vai dar certo? Em nenhum momento você falou isso. Você simplesmente falou, eu quero sair do Brasil e eu quero tentar uma vida fora. E aí, assim, a gente sempre te deu maior força, né? Falou, se é isso que você quer, porque eu acho que, assim,
quando a pessoa decide, né, eu acho que você tem que tentar. E a gente sempre falou para você, Gi, se não der certo, a gente está te esperando de braços abertos, se caso não dê certo. Então a gente te deu uma certa segurança de que, ó, tenta, porque se acontecer alguma coisa, você tem a sua casa para voltar, sabe? Então isso acho que te deu assim uma certa segurança para tocar seu sonho para frente, né? E eu acho que isso que é o papel dos pais. Porque não adianta você querer segurar. Porque se você tentar segurar, depois o seu filho vai falar, poxa, por que eu não tentei? Vai ser aquele arrependimento e às vezes vira até culpa para os pais, né? Uma culpa que, eu não tentei porque meu pai e minha mãe não me deram força. Então a gente sempre pensou assim, não, vai, se não dá certo, você tem sua casa para voltar, você tem, a gente está te esperando de braços abertos. Então acho que eu me lembro que foi mais ou menos por aí, sabe? E aí a gente foi vendo, o primeiro ano, os perrengues. Falei, gente, se ela não voltar com todos os perrengues que ela tá passando, ela não volta mais. Então acho que o primeiro ano é o mais difícil para vocês e pra gente também, né? Porque quando vocês vão embora é um luto, né? A gente passa quase que um luto, né? Não é uma coisa, luto de morte, não é. É um luto do vazio da gente estar impotente de fazer qualquer coisa fisicamente, né? O que a gente pode fazer por vocês, quando vocês passam um perrengue, é escutar, é dar o ouvido, é o teu podcast, é aquele colo de longe, porque você não tem fisicamente, você não pode dar aquele colo, aquele abraço. Você vai dar de longe, né? Você vai escutar e aconselhar e ver o que é melhor. Mas é difícil, porque a gente vê que o primeiro ano para vocês é muito, muito sofrido. Adaptação, tudo, e a gente fica com medo de vocês sofrerem, né? Mas ao mesmo tempo existe aquele orgulho, né? Porque você tá vendo que seu filho saiu da zona de conforto dele, que é do lado do pai, do lado da mãe, no país onde ele fala a língua, para tentar outra coisa, assim, né? Então acho que isso é o orgulho do pai e da mãe. E aí é muito bom quando a gente vê que dá certo. É muito bom, a gente se sente assim, como se fosse meio que missão cumprida, né? Eu deixei eles viverem a vida deles, mas com responsabilidade, né? Então, acho que assim, pra gente, pai, mãe, que fica aqui no Brasil, acho que é orgulho, né? Eles estão vivendo e estão construindo a vida deles longe da bolha, né? Que seria a bolha que é viver dentro, com o pai, com a mãe, com a família do lado, avô, avó, e acho que é isso, né? E mãe, para contextualizar quem não acompanha muito o Colo de Longe, que eu também falo um pouco da minha história ao longo dos episódios, o episódio bônus na primeira temporada, desculpa, foi muito sobre as perguntas que me fizeram, mas eu morei na Inglaterra 1 ano, então eu tinha data para ir, data para voltar, então era um intercâmbio, basicamente, né, fazer um curso fora. Que foi o primeiro momento que você falou que quando eu voltei, eu já sabia que eu ia morar fora. E eu acho que também ajudou muito que eu voltei namorando o meu atual marido, que também é francês e já morava, né, no exterior, então me deu mais um impulso pra querer, né, ir pra fora e construir uma vida com ele. A segunda etapa foi quando eu terminei a faculdade e fui pra França. Morar, não com o meu marido, a gente mudou da cidade que ele morava, eu fui morar em Lyon. E a gente foi morar junto, não só pra eu aprender o francês, porque o plano maior era vir pra Montreal, que é onde eu moro agora, mas pra gente também ver se era isso mesmo, né? Assim, se eu queria mesmo ficar com ele, se ia dar certo e tal. Então eu fui, basicamente namorando, e em algum momento desse percurso eu liguei pra vocês e falei, eu vou casar. E aí eu acho que também pegou muito vocês de surpresa, do tipo, gente, mas como assim? Ela tá lá, sei lá, ela tava 2 meses lá. E aí eu falei, não, mãe, eu vou casar porque é isso que eu quero, a gente vai acelerar a questão de visto, vai pro Canadá junto, como família, a gente tá muito certo disso. Eu também não sei como foi pra vocês, se foi um choque ou se foi assim, ela sempre foi muito decidida, então também não tô surpresa com essa decisão, de certa forma, repentina. Como que vocês viram isso na época? A gente só ficou meio assim, porque você tinha acabado de mudar pra França, né? E assim, você tava ainda
tentando meio que se adaptar num país, né? Aí, de repente, não deu nem tempo dessa adaptação, já foi para outro país. Então, assim, pra gente foi meio que... Mas a gente viu que você estava muito decidida, né? Que não tinha dúvida. Eu acho que com relação a você nunca passou essa dúvida. Ai, será que eu vou? Nossa, vai dar certo? De repente, casar, mudar? Não, você estava decidida. Independente de casar ou não, de você estar com ele ou não, a gente percebia que você estava decidida. Em algum país você ia ficar, entendeu? Então, a gente deixou, né? Falou, não, vai, é isso que vocês querem, né? Vocês querem tentar em outro país, outra coisa, começar tudo de novo. Então, foi sempre outro recomeço, né? Foi um recomeço na França, depois foi um recomeço no Canadá, sabe? Então, a gente via que vocês dois realmente estavam decididos, né? Então, acho que isso foi bom, porque a gente sentiu muita segurança, né? Tanto quando você e eu, a mim, vocês estavam muito seguros do que vocês queriam, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é você realmente sentir que o seu filho está decidido, que não tem mais o que você falar, entendeu? Não tem mais o que você argumentar. Eu acho que nessa hora você tem que soltar a mão, né? Eu acho que é isso, a gente soltou a mão e deixou viver, né? Vai viver sua experiência e é isso, é soltar a mão mesmo, né? Então, eu acho que os pais fazem isso, soltam a mão e dão um colo, né? E dão um ouvido, né? Nessa hora é só ouvido mesmo, porque o físico não é difícil. Mesmo você fazendo planos, olha, eu vou te visitar, eu vou, mas a gente nunca sabe, né? É um ano inteiro, às vezes, são 2 anos, às vezes não dá para ir, a gente não consegue. A gente, pelo menos no nosso caso, a gente sempre tenta se programar para se ver no mínimo uma vez por ano, né? É o que a gente, até hoje, nesses anos todos que vocês estão fora, a gente sempre tentou fazer essa programação. Olha, pelo menos uma vez por ano, ou vocês vêm para cá, ou a gente vai para aí, para não perder esse vínculo também, né? Principalmente agora, com o neto, tudo. Então a gente tenta não perder nunca esse vínculo, né? De pai, mãe, filho, né? Porque você acaba perdendo um pouco, né? Então, se você se programa direitinho, você consegue ter esse vínculo de se ver uma vez por ano, pelo menos, né? Porque, graças a Deus, hoje em dia tem tecnologia, você consegue falar pelo telefone, você consegue fazer chamada de vídeo, tudo mais, né? Então, mas você não consegue fazer mais que isso, né? Então, quando aparecem os perrengues de vocês ou da gente, é que eu acho que aí é que a coisa pega mais, principalmente relacionada à saúde, né? Eu acho que a preocupação maior dos pais que ficam aqui é a saúde de vocês, né? A gente quer que vocês tenham saúde aí, então não acontecer nada, então é sempre aquela atenção. Toca o telefone de madrugada, acontece alguma coisa, você já, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, tá doente, não tá doente, a gente não consegue. A gente sabe disso porque a gente já passou por uma experiência e foi bem traumática, né? Eu acho que para mim, para o seu pai, para você, foi realmente bem traumática. E eu acho que era o maior medo nosso, a gente sempre conversou sobre isso. Vai que um dia acontece alguma coisa com ela lá e a gente... Como é que a gente faz na emergência, sabe? E a gente passou por isso, a gente viu que realmente nessa hora é que a gente vê a distância que pega, né? Bom, acho que tem esse ponto. Acho que desde o começo eu sempre fui uma pessoa muito decidida do que eu queria, não só nesse aspecto, mas acho que na vida em geral, eu acho que também isso ajudou muito vocês a ver, ela tomou uma decisão e ela tá muito certa e eu também sempre fui muito, eu vou tentar, se não der a gente faz outro plano, eu não fui muito de, mas e se eu não for, mas e se eu for, eu nunca fui essa pessoa de colocar muito na balança, eu tomo uma decisão e eu vou aceitar o bom e o ruim dessa decisão, mas realmente nunca é fácil você trocar, né, a vida que você tinha, a rotina que você tinha, por tudo novo e de novo, de novo, de novo, né? Porque como a gente mencionou, já foram 3 mudanças, e aqui em Montreal eu já mudei 3 vezes de casa. Então é mudança atrás de mudança atrás de mudança, e a rotina vai mudando conforme, né, a gente muda tanto assim. Mas não é só a minha rotina que muda, né? Eu queria saber o que mudou na sua rotina quando eu passei a morar fora.
Pra quem não sabe, a minha mãe parou de trabalhar quando ela tava grávida ou tinha acabado de nascer, então ela sempre foi uma mãe muito presente. É uma mãe que tava ali sempre disponível, que tinha as manhãs, tardes livres pra ficar, né, comigo, com meu irmão. Então, não foi uma rotina, eu já trabalhava, já tinha ali a minha vida e tudo mais, e eu continuei trabalhando. Foi uma vida que era 100% dedicada aos filhos, e os filhos, agora com meu irmão também, né, que foi morar na Austrália, mas eu fui bem antes. Assim, mudou tudo, né? Então, eu queria que você falasse o que mudou na sua rotina e também, às vezes, falar o que outras mães podem fazer, que talvez estejam nessa situação que você tá, ou que, sei lá, também trabalham, mas sentem muito falta dos filhos, o que te ajudou a contornar isso, a preencher os seus dias, já que eu fui embora e depois meu irmão foi. Eu acho que o importante é você começar a olhar para dentro de você, né? Assim, a se cuidar. De repente, sei lá, olha, os filhos se foram, mas eu tô aqui, né? Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar de mim agora, sabe? Eu acho que isso é um despertar, né? Para mim foi um despertar de aprender a cuidar um pouco de mim, sabe? Assim, a pensar em mim mais em primeiro lugar, sabe? Porque quando a gente é mãe e a gente abdica, às vezes, da profissão, tal, por conta dos filhos, a gente vive muito para vocês, né? E na hora que você vê que vocês foram embora, que vocês estão bem, então já conquistaram o seu espaço, né? Então você começa a olhar um pouco para dentro de você. Você fala, nossa, agora eu vou cuidar de mim. E isso é muito legal, porque eu aprendi um monte de coisa a fazer sozinha, que às vezes eu sempre tinha companhia, ou de um filho, ou do outro, e aí eu aprendi a falar, gente, eu vou fazer mais coisas sozinha, eu almoço sozinha, eu janto sozinha, sabe, assim, eu não preciso de uma companhia, né, eu acho que agora a gente aprende a olhar pra gente, sabe, isso eu acho muito, muito bom. Pra mim foi um crescimento mesmo, eu vi que eu não cheguei em nenhum momento a falar, ai, olha aquela coisa do... É lógico, a saudade vem, por exemplo, quando vocês forem embora, você e seu irmão, eu fico assim, pelo menos umas 2 semanas que eu não entro nem no quarto, porque assim, eu vivo aquele luto, né, eu não entro nem no quarto de vocês, eu abro a janela e saio correndo, é como se vocês ainda estivessem lá, sabe, até a voz eu continuo escutando. Mas depois de um tempo, 2, 3 semanas, eu começo a ver, não, gente, eu vou fazer alguma coisa para mim, eu vou sair, eu vou me divertir, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Isso foi muito importante para mim e para o seu pai, sabe? Que a gente percebeu que a gente consegue fazer um monte de coisa e, assim, eu e ele, eu acho que até para o casal a gente se aproxima muito mais, porque você deixou os filhos, né? Você agora não tem muito o que fazer, né? Então todo mundo fala, aquela coisa do ninho vazio, a mãe vai ficar em depressão, não sei o quê. Eu acho que eu tentei fazer isso. A gente tentou, sabe, viver a nossa vida. Não, agora os filhos são criados, a gente fez o que a gente podia fazer, a gente fez. Sabe, assim, eu acho que é meio que missão cumprida. Então daqui por diante, a gente não tem mais o que fazer. A gente deu educação, sabe, assim, tentou educar da melhor maneira possível, mas aí agora é com vocês, entendeu? Então, acho que isso é muito importante, a gente começar, o casal, ou a mãe sozinha, começar a olhar para ela, sabe? Eu acho que isso, para mim, foi ótimo, porque eu comecei a olhar para mim e vi que assim, eu me basto, sabe? Isso é muito importante, gente. Você se basta, né? Você tem os seus filhos, ótimo, maravilhoso, mas você tem que se bastar, sabe? Você tem que realmente, assim, se colocar agora em primeiro lugar. E isso que eu acho que é importante, sabe? Porque quando a gente tem os filhos, quando a gente é mãe, a gente vive muitos anos dos filhos, muitos anos. A gente abdica de muita coisa que a gente quer, sabe? Então, assim, eu não tenho tempo pra mim, eu não sei o quê, tô sempre descabelada, tô sempre, desde que o filho nasce, né, todo mundo brinca, qual é a melhor fase? Não, não existe a melhor fase, não tem a melhor fase, você vai viver isso, essa intensidade de ser mãe, de cuidar até seu filho tá com, sei lá, 50, 60 anos, você ainda tá cuidando, você vai sofrer o dobro
do que ele sofre, sempre. Você vai se preocupar se ele chegou cedo, se ele comeu, se ele... Isso com não sei quantos anos. Então não existe fases melhores. A gente, mãe, a gente abdica bastante das coisas, né? Então, assim, e eu acho que isso é ser mãe, sabe? Desde que você engravida, você tem noção de que você vai abdicar de um monte de coisa, sabe? Mas assim, chega uma hora que estão criados, estão formados, que estão formados de caráter e é isso. Você não, você sente que você não tem muito mais o que fazer, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que o importante. Eu acho que são as mães começarem a olhar para elas e a viverem a vida. De repente, horário, eu faço meu horário, sabe? Eu não tenho mais, olha, vem almoçar, chega da faculdade, vai almoçar, ou tem que dar um almoço pro filho. Não, você faz o que você quiser, sabe? Isso é importante, eu acho que ajuda muito as mães, ajuda muito a você tocar a sua vida, sabe? E mãe, a gente fala muito assim da questão física, né? Que você falou da presença física, de ouvir até a voz, de fazer programas juntos e tudo mais. Mas eu acho que a distância também tem os pontos positivos. Eu acho que no nosso caso, eu nunca tive uma relação muito problemática com você. A gente sempre foi muito amiga. Mas eu sei que tem pessoas que têm uma relação um pouco tóxica com os pais, ou não tem tanta proximidade, ou não se abre tanto, não fala tanto, enfim. O que você acha que a distância melhorou na nossa relação? Ou até, enfim, de forma geral, assim, eu acho que existem pontos positivos também. Não, com certeza, porque eu acho que, de repente a gente nunca teve esse problema, mas eu acho que aí você talvez vai perceber que um monte de coisa você fazia errada, principalmente quando a mãe é muito tóxica, né? Muito, eu quero resolver tudo pelo meu filho, eu vou resolver tudo por ele. E aí você percebe que você não vai resolver mais nada, entendeu? Você não vai resolver mais nada. A partir de agora, tudo é ele que vai resolver, é o teu filho que vai resolver, entendeu? Então isso eu acho muito bom para quem, principalmente para quem é aquela mãe, né? Principalmente a mãe brasileira, né? A mãe brasileira, ela é muito, né? Quer os filhos do lado, eu resolvo, eu faço, entendeu? Então a gente tem muito essa cultura aqui, né, no Brasil. Que a gente vê que, de repente, você vê o resto do mundo, ou Estados Unidos, ou o próprio Canadá, você vê, 18 anos, os pais eles não se sentem culpados. Tipo, 18 anos, tchau, vai viver sua vida, sabe? Eles são assim. Então, a gente, pra gente no Brasil, não, a gente quer acolher o filho até, sabe? Não, pode ficar aqui em casa, pode... É difícil você ver uma família, a não ser que realmente ela não se dê muito bem. Mas é difícil você ver uma família, 18 anos, olha, vai viver sua vida, se vira, tchau. É difícil, a gente não tem culturalmente, a gente não tem isso, sabe? Então, a gente quer o filho sempre perto, quer resolver sempre o problema, quer se antecipar ao problema. Não, mas eu acho que deveria ser isso, aquilo, não sei o quê. Então, sabe, eu acho que para quem tem esse tipo de relação, quando o filho sai, eu acho ótimo, porque a gente aprende que eles não precisam mais que a gente resolva todos os problemas, sabe? Mesmo porque a gente não pode resolver todos os problemas do mundo para eles, né? Então, acho que é isso. Acho que para quem tem essa relação um pouco mais tóxica com o pai, com a mãe, aquela coisa, eu acho que isso é ótimo. Eu acho que melhora muito o relacionamento. Primeiro porque vem a saudade, né? Você fica com muito mais saudade. Então, a hora que você fala com a pessoa, você tá com outro ânimo, né? Você nunca vai falar com a pessoa, mas me aconteceu tal coisa, não sei o quê. Muitas vezes a gente sabe que vocês escondem da gente os perrengues e a gente também esconde de vocês, né? É recíproco. Então, às vezes acontece alguma coisa e falar, não, pelo amor de Deus, eu não vou falar pra ele, né? Não vou falar pra Giovana porque ela vai ficar preocupada e ela não vai poder fazer nada. Entendeu? Então eu não vou falar, não vou contar e a gente esconde. Eu acho que a mesma coisa é vocês, né? Vocês também escondem um monte de coisa. Pra que eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe? Pra eles não dormirem à noite? Eles não podem fazer nada, né? A gente não pode fazer nada. E vocês também não podem fazer pela gente, né? Eu acho que o sofrimento maior quando vocês vão embora para outro país, eu acho que é isso.
é a gente não conseguir fazer mais nada para resolver os problemas de vocês, né? Eu acho que é isso. Aí é com vocês, a partir de agora é com vocês. Mas eu acho que é bom, porque tem a distância, tem a saudade, é uma saudade boa, não é uma saudade. Porque a saudade tem os dois lados. Tem um lado, assim, aquela saudade pesada, que a pessoa fica,